we know the drug works because we've taken people that were dead. We had a person given the last rites, God. The kids are crying and started them on this drug, and the person became better. It works, you know, and some don't work. But you learn really fast. It's called the ultimate test, I think, right? Há um vídeo circulando nas redes sociais e realmente tem agitado a internet sobre uma fala do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmando que possui um tipo de medicamento que faz os mortos ressuscitarem. Pois é. Na fala, o presidente diz que pega uma pessoa que já estava ali, todo mundo triste, a família triste, a pessoa se foi, partiu, os familiares chorando, os filhos chorando, já tinham dado a extrema unção para a pessoa. Então, eles utilizaram um tipo de substância que fez a pessoa voltar. Ela melhorou. Ele olha para trás, não tem muita confirmação do Dr. Oz. Será que o Donald Trump está falando de uma substância zumbi que faz as pessoas de fato ressuscitarem? Será que eles estão promovendo algo que está relacionado a essa busca pela imortalidade? Eu sei que agora está numa moda, né, pessoal? Uma moda muito grande aí da busca pela juventude eterna, né? Os novos peptídeos, substâncias que fazem a pessoa rejuvenescer. Os artistas estão aparecendo na mídia com pele de garotinho, artista de 60, 70 anos, com pele de 30, 20 anos. É bizarro, é bizarro. Além dos outros experimentos, né, mais do submundo, que eu não vou falar aqui, obviamente. Eu falo só no Abaplay. Será que é isso que está acontecendo? Eu fiquei curioso e pensei assim, eu acho que deve ter muita gente curiosa se depararam com esse vídeo, ou quando se depararem com esse vídeo, vão chamar o Trump de lunático, maluco, querer gerar um mundo cheio de zumbis. É claro que vocês sabem que já expliquei para vocês que a Microsoft tem patente sobre trazer pessoas de volta à vida, mas é utilizando uma alma artificial e colocando essa alma artificial em um humanoide, em um robô, e esse robô vai falar, vai ter gestos, uma personalidade semelhante à pessoa que partiu, que se foi. Essa alma artificial, na verdade, é como se a pessoa antes de morrer ela fizesse um upload da sua mente. Isso, um upload da sua mente para uma nuvem, uma empresa que seria responsável por isso. E nesse upload da mente fica ali os principais pensamentos, os gostos, os familiares, a personalidade, como que ela é, como que ela tratou a vida profissional, as principais emoções, conquistas, dissabores, etc. Subiria para uma nuvem e depois a família pegaria essa mente e colocaria dentro de um humanoide, e esse humanoide já com pele artificial semelhante à do ser humano, esse humanoide representaria essa pessoa que se partiu. Pois é, hoje em dia eles até criaram no metaverso essa pessoa, bota o óculos de realidade aumentada e a mãe consegue ver o filho que partiu e o filho fala, tem um gesto muito semelhante, né, uma personalidadezinha semelhante à pessoa que partiu, mas não existe aquilo dali, não existe aquela pessoa, é uma IA interpretando os dados que recebeu. Pois é, eu sei que tem muita gente que lembra dessas situações e o mundo caminha para essa imortalidade sem arrependimento, sem cruz, sem Cristo. O mundo caminha para isso, a imortalidade tecnológica, essa espiritualidade híbrida que é mística, né, e tecnológica. Mas no caso do Donald Trump eu fiquei curioso, acho que muitos estariam curiosos também, por isso estou gravando esse vídeo, e fui atrás do vídeo original, deu uma de detetive aqui, porque pensei aqui com meus botões, não é possível, já chegamos nesse ponto? Eu sei que os espíritos que serão liberados, porque existe algo que o detém, né? Esses espíritos estão aprisionados, e logo, quando chegar o tempo determinado por Deus, eles serão liberados e vão fazer toda a sorte de sinais e prodígios. E podem operar através da tecnologia, né? Através da medicina, estes sinais. Mas não é o caso aqui, viu?
Eu vou mostrar para vocês então agora o vídeo, ó, a matéria. Tem uma matéria aqui do Futurismo, tá aí na tela, ó. Futurismo. Trump afirma que um novo medicamento pode trazer os mortos de volta à vida. Vamos ler um pedacinho? Olha isso aqui, ó. Pegamos pessoas que estavam mortas e elas melhoraram. Funciona. Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa de rotina, o presidente Donald Trump fez um anúncio casual que, em qualquer Casa Branca normal, teria desencadeado dias de cobertura frenética. Seja sobre um ponto de inflexão revelador na história da medicina, seja sobre o bem-estar mental do chefe do executivo do país. A aparente alegação do presidente, que um novo medicamento, ainda sem nome, pode trazer pacientes de volta à vida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, especificamente? Eu vou mostrar a fala do Donald Trump e depois eu faço o comentário. Tá? Que o vídeo original é sobre uma lei, né, que chama o direito de tentar, traduzindo aí para o português, né? O direito de tentar. E o Donald Trump estava lendo o livro, né, desta lei, e já explica um pouquinho dessa lei, quando ele é feita a pergunta para ele sobre a quantidade de dinheiro que vai ser injetada no país a partir destas leis, desta lei específica, o direito de tentar. E ele fala sobre uma questão eleitoral, sobre republicanos, etc. Estamos nos aproximando nos Estados Unidos nas prévias dos partidos. E depois ele vai entrar na questão aqui da droga zumbi. Preste atenção, então, deixa eu ver se está aí na tela para vocês. Está aí na tela, vou subir a minha imagem um pouquinho só, dá um minuto. Aqui, aí não atrapalha a legenda. Vamos lá então, eu coloco aí na tela para vocês. Gostaria que vocês prestassem bem atenção no que o presidente dos Estados Unidos vai dizer agora. Living. Yeah. Mr. President. Daniel, go ahead. Yep. One of the best reporters in Washington. Thank Go you, ahead. sir. Dr. Oz referenced this a little early. 2 questions on healthcare, if I can. The Council of Economic Advisors released a report saying that the most favored nation drug deals will generate about $529 billion in domestic savings over the next 10 years across all markets. How transformative are these and deals? makes people better. Yeah, it does. How transformative are these deals for millions of Americans? And do you believe that the most favored nation drug deals are the Republicans' golden ticket to the midterms? I think the Republicans should walk away with the midterms. Now, typically, whoever is president, they vote the other way. Nobody knows this. Do we have a psychiatrist in the group? Nobody knows why, because I think we've had the best president. A lot of people have said, even some radical left lunatics have said that we've had the best presidency, the best first year of any president. Look, I stopped 8 wars, got the largest tax cuts in history, the largest regulation cuts in history, all the things we've done, so many, like all of this that we've done, medically we've done so much. We did a thing called Right to Try in my first, and I could never understand it when I was a civilian, which wasn't so long ago. I haven't been doing it that long, but I always used to marvel at the fact that if they had a great drug and it had to go through the FDA, and the FDA guarded it and said you can't use it, and if a person was terminally ill and the drug was showing great promise, the person's terminally ill, they wouldn't give it to the person because they didn't want to hurt the person. And I said, well, we need something of that. And it was very important to me, and I had no idea it would be so hard to get, but we got it in total. We got it in full. It's called Right to Try. That if you're terminally ill, you have the right to try a drug that has not gone even anywhere near final. If it shows even a little promise. And we've saved thousands of lives. It was very hard to get because the insurance companies didn't want it, the doctors didn't want it, because the doctors didn't want to be blamed. The drug companies didn't want it, because if it didn't work, they didn't want it on their record. So what we did is we said, we're not going to count it on your record. If somebody's terminally ill and they take the drug, it doesn't work, we're not going to count it on your record. We'll have another record, a little smaller one that not a lot of people look at, but we're not going to count it on your record. So Right to Try has been one of the great successes. Again, nobody talks about it. We've saved thousands of lives, but you know what is maybe even more important? We've learned very quickly that some drugs work and some drugs don't. In other words, some drugs take a person who's terminally ill, and there are numerous cases, and without waiting 7 years, 10 years, by the way, we think we've cut it in half, but
But you do need a period of time. Without waiting many, many years, we know the drug works because we've taken people that were dead. We had a person given the last rites, God. The kids are crying and started them on this drug, and the person became better. It works, you know, and some don't work. But you learn really fast. It's called the ultimate test, I think, right? You know, they test all these things. They use animals all over the place. They use everything to test. The person's going to die. So they didn't want it because they didn't want to be sued. The drug companies didn't want to be sued if it didn't work. The country didn't want to be sued. So I got everybody into a room, and I said, we're going to do this, but if anybody uses it, they have to sign a document. They sign a very strong document that they're not going to sue the doctor, they're not going to sue the country, they're not going to sue the manufacturer, the pharmaceutical company, they're not going to sue anybody, but we're going to give it a shot. It has been, Right to Try has been so successful. It's been amazing. Nobody talks about it, but everyone knows how successful. Mr. President, there was a young man. Bom, você assistiu ele falando literalmente. Ele falando literalmente. Pegamos uma pessoa que estava morta e demos a ela um medicamento e ela voltou. Ele falou isso. Mas eu gostaria que vocês analisassem por dois aspectos isso aqui. Por dois aspectos, né, de onde possivelmente a gente pode encaixar essa fala. O primeiro é o que realmente eles possuem, estão testando substâncias, e foi um ato falho, ele soltou, liberou isso, para trazer pessoas de volta à vida, um programa zumbi, vamos colocar assim, que é o que geralmente a mídia mais inclinada à esquerda vai fazer para chamá-lo de louco, tá em demência, tá falando fake news, etc. Mas é uma possibilidade, porque são palavras literais. Quando a gente só assiste este corte, né? Ele falando que existem drogas, de que pegou uma pessoa que já tinha recebido extrema-unção, estava morta, deram medicamento, essa pessoa ressuscitou. Então, pegando esse corte, ele falou literalmente, né? Estão testando uma substância para trazer os mortos à vida. Tá. Ok. Pode ser isso. Mas quando a gente analisa o contexto, analisando o contexto e vendo quem Donald Trump é, Donald Trump ele é um marqueteiro, Donald Trump ele é político na essência, mas ele é exagerado na arte de se negociar e fazer propaganda. O tempo todo ele exagera, e o tempo todo ele gosta de ter o nome dele na mídia, em todos os circuitos. Ele sabe como que funcionam os algoritmos, ele sabe como funciona a rede social, como funciona a mídia. Então, ele sempre quer estar no circuito da mídia que ele chama de mídia de fake news, ou da mídia que gosta de trazer os fatos e os assuntos sem ser muito enviesado. Então, vendo quem é Donald Trump, você sabe que tem sempre exagero ao extremo, sempre tem muita hipérbole. Então, o discurso hiperbolizado é o que mais tem no Donald Trump. E isso não é diferente. Quando você assiste toda a entrevista, você nota que está se falando de um ato, direito de tentar, de uma lei, em que eles estão trabalhando substâncias, estão trabalhando medicamentos, em que estão ainda na fase experimental, não está na fase final, mas tem um mínimo possível de conclusão, nos testes iniciais, e tal substância se mostrou efetiva a priori para curar determinada doença. Só que as fabricantes, as farmacêuticas não utilizariam com medo de processo, de igual modo o governo não permitiria, o FDA não permitiria, né? De igual modo o CDC, por aí vai. O CDC é mais controle de doenças. O FDA não autorizaria, né? É como se fosse a Anvisa aqui no Brasil. Não autorizaria. Então, o laboratório não vai usar, o médico tampouco, né? E o país não vai permitir, a organização não vai permitir. E a família acha que ainda teria um pouco de esperança se tal substância pudesse ser utilizada. Então ele criou o direito de tentar para que a família, assinando o documento, possa assumir o risco de dar certo ou não. E aí ela não vai processar o médico, tampouco a farmacêutica, o hospital e o país. Então ele está comentando sobre as várias substâncias que foram utilizadas para milhares de pessoas desde o início do programa que deram certo, que funcionaram, e outras não. Ele chegou a dizer que outras não tiveram sucesso e a pessoa partiu.
Neste contexto, ele exagera para mostrar como ele é bom, para mostrar como ele é eficiente, como ele é sábio, como ele é articulador, né? Como ele consegue aprovar o que seria impossível. E aí ele usa a expressão dentro desse corte aqui que eu mostrei para vocês, mas está um vídeo na íntegra, eu coloquei do canal direto da Casa Branca, tá? White House, é o canal deles no YouTube. Então, o que ele está falando é usar um exagero para mostrar que a lei do direito de tentar está funcionando. Não necessariamente ele está afirmando que já possui a droga, que a pessoa morreu há 3 dias, ele vai injeta e a pessoa vai ressuscitar. Vai um monte de zumbi. Não é esse caso. Ele está falando de substâncias que são utilizadas no decorrer deste programa, que são substâncias testes, estão em fases iniciais ou medianas ou quase conclusivas, que a partir de assinatura de documento a família concorda que pode ser testado, né, dentro da possibilidade de funcionar ou não. Mas aí ele exagera, extrapola, dizendo que ali cachorrinho, a família chorando, extrema unção e a pessoa ressuscitou, né, porque isso aí ele chama a atenção da mídia. Então tem esses dois aspectos. Tá? 2 modos de nós encararmos e olharmos para essa situação, mas eu coloquei o contexto para percebermos que não é bem exatamente assim. É uma linguagem de hipérbole, é exagerada, é um discurso exagerado, típico do Donald Trump, mas está dentro de um contexto que eu expliquei aqui para vocês. O que vocês acharam? Paro por aqui, que Deus abençoe. Tchau, tchau.